Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nós nascemos espiritualmente quando cremos nas palavras de Jesus sem duvidar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Isso é uma coisa que nós não conseguimos entender sem a presença de Deus. Você pode ter lido a Bíblia inteira. Se o Espírito Santo não revelar isso para você, você nunca vai entender o que essa frase significa. E quem nos deu esse ensinamento? Foi Jesus Cristo. E Ele disse que nós precisávamos nascer novamente, tanto da água quanto do Espírito. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós começamos a conhecer coisas que nós não imaginávamos. E não é o conhecimento de Deus, mas é experimentar a presença do Espírito Santo. Sem essa presença, muita coisa perde o sentido, porque nós não temos capacidade de ver além das nossas próprias limitações. Então aquilo que eu posso é aquilo que na minha cabeça é o que existe. E nós sabemos que o mundo não é assim, que nem as coisas funcionam dessa forma. Mas quem gosta de se colocar menor do que realmente é? Nós fomos feitos para tentar ser os maiores, os melhores e os perfeitos. E não é assim que as coisas funcionam. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos a quantidade de defeito que nós temos. E nós temos muitos, mas muitos. Só que ao invés de reconhecer os nossos defeitos, nós temos o hábito de colocar a culpa nas outras pessoas. E esse hábito, ele não vem de Deus. E Jesus, ele não nos ensina dessa forma. Então, quando nós nascemos espiritualmente, é quando nós dizemos: chega, eu não quero mais colocar a culpa nas pessoas, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu não quero mais me sentir sujo, eu não quero mais me sentir sozinho, eu não quero me sentir abandonado. Então nós renunciamos tudo aquilo que é ruim, para que Jesus ele venha e coloque o que é bom no lugar. Mas isso é um processo de renúncia, um processo de conversão, um processo de busca, um processo de ler a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a ser aquilo que sem Ele nós não podemos. Não é uma questão apenas de desejo, de vontade. É como se eu quisesse ver sem a luz. Eu sempre faço essa analogia. E eu não sei se vocês conseguem entender realmente isso. Mas, na maior parte do tempo, nós vivemos na escuridão, dentro da imaginação dos nossos pensamentos. Os nossos olhos, eles estão fechados. Nós vivemos como se estivéssemos dormindo e sonhando. E como tem sonhos que parecem reais. Quando você acorda, você para e pensa e fala: poxa, foi real esse sonho. Mas só aconteceu dentro da sua cabeça. E quando nós acordamos espiritualmente é a mesma coisa. A gente olha a nossa velha vida e parece que foi um sonho. É um novo despertar, é um novo mundo. E nós olhamos à nossa volta e existem pessoas que elas não passaram por esse processo. E elas continuam dormindo. Dentro de nós tudo tem mudado, mas fora tudo permanece o mesmo. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em João 3, versículo 3, 9 a 11, a palavra do Senhor, ela diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos vistos, mas vocês não querem aceitar a nossa
mensagem. Então quem está dizendo essas palavras é Jesus, e ele está conversando com uma pessoa, que é Nicodemos. Quem é Nicodemos? É o mestre da lei. Se a gente fosse trazer para os dias atuais, nós poderíamos definir ele como um bispo de uma igreja, um papa, um pastor, mas alguém com uma autoridade maior. E Jesus está conversando justamente com essa pessoa. Então a primeira coisa que nós podemos concluir, Nicodemos conhecia a palavra de Deus? Sim, profundamente. Por quê? Porque ele estudava e ensinava sobre a palavra de Deus. Mas Nicodemos conseguia entender o que Jesus dizia? Não. Porque aquilo que o Espírito Santo revela complementa o que está na Bíblia. É como se faltasse uma parte. Sem o Espírito Santo, essa parte ela não é revelada. Então não adianta as pessoas elas olharem o que está na Bíblia e tentarem seguir apenas a letra. Porque é o Espírito que direciona, é o Espírito que revela. Não adianta fazer curso de pregação, não adianta entrar no chat GPT, pegar... Se eu fosse em algum lugar para ver uma pregação, eu jamais aceitaria que alguém estivesse lendo um papel, a não ser a Bíblia. Mais nada, que é o que eu faço. Eu só leio a Bíblia, eu não tenho um script, eu não tenho uma anotação, eu não tenho tópicos, eu não tenho pontos, eu não tenho PowerPoint, eu não tenho nada, eu só tenho a palavra. Será que essas pessoas elas conseguiriam? Porque me incomoda demais. Eu nem sei se o pastor está lendo o que ele escreveu, eu nem sei quantas pessoas tentaram criar coerência naquilo, eu não sei de nada. Mas eu sei que para Deus aquilo flui. Se você olha no Facebook, tem diversas propagandas de aplicativos e eles me oferecem porque eu só falo de Jesus. Para mim melhorar a minha igreja, para mim controlar os meus fiéis, para eu aprender a pregar, para eu não ficar sobrecarregado, para fazer uma pregação por semana, eles já estão sobrecarregados. Imagina se fizesse uma por dia. Sem roteiros, sem script, sem ninguém ajudando e a pessoa ainda trabalhando, né? Porque eu tenho a minha rotina normal como de uma pessoa qualquer. E aí, será que dariam conta de fazer tudo isso sem receber um tostão, sem receber nada? Sem papelzinho, sem coisa? Será que eles fariam? Será que os pregadores modernos eles estão prontos para isso? Será que os nossos músicos de hoje em dia conseguiriam compor sem ser músicos, sem saber tocar nada e sem fazer nada? Porque o Deus que eu conheço é esse, que Ele capacita aqueles que Ele chama. Mas nós vemos muitos que tentam se capacitar porque querem a glória de Deus. Eu não ouço essas pessoas, vocês vão me desculpar, quem quiser que escute. Se for para mim buscar a Deus, eu busco na palavra, fonte primária. Para cair na conclusão dos outros, jamais. E para que serve esse devocional então? E o que eu peço todo dia? Leia a palavra de Deus. Porque eu sei que na presença do Espírito Santo, todas as revelações que através de mim são dadas estão na palavra de Deus. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou um lixo, eu sou um nada. Não me intitulo pastor, não me intitulo de obra, não sou obreiro, não sou nada. Eu sou um servo que serve ao Senhor e mais nada. Não estou aqui pedindo dinheiro, não estou reivindicando a minha glória, não reclamo se as pessoas repostam as minhas frases, mesmo que não coloquem o meu nome, nem nada. Nunca reclamei de nada, nunca vou reclamar de nada, porque esse não é o meu papel. E Jesus estava conversando com um cara desses que entendia, e ele disse, Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nessa vida, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está nos dizendo? Que todas as pessoas que não crucificarem a si mesmos, que não aceitarem Jesus como seu Salvador, que não passarem pela escola do Espírito Santo, que não buscarem na palavra, na fonte primária, a sua sabedoria e o seu entendimento, ao tal ponto que elas possam se arrepender dos seus pecados e encontrar em Jesus o único Salvador das suas vidas. Essas pessoas elas nunca vão ver o reino de Deus. E você sabe o que elas estão abrindo mão? Do amor, da felicidade, da alegria, do autocontrole, da paciência, da esperança, da perseverança, da caridade, do amor próprio. Todas essas coisas são frutos do reino de Deus.
Só que quem não conhece o reino de Deus acha que o amor é o quê? Que é uma pessoa. Acha que Deus é o quê? É a igreja. Acha que Deus é o quê? É os ritos, é a religiosidade. Desconhecem o poder do Espírito Santo. Assim como Nicodemos desconhecia aquilo que Jesus dizia. Sabe por quê? Porque ele se atentava apenas à letra da palavra sem a presença de Deus. Ele conversava com o próprio Deus, mas não conseguia reconhecê-lo. Por mais que as antigas escrituras falassem sobre Jesus, não tem coisa mais gostosa de você poder ler o Antigo Testamento e falar: aqui estão falando de Jesus, aqui estão falando de Jesus, aqui estão falando de Jesus, aqui estão falando de Jesus. Mas por que eu consigo reconhecer ele no Velho? Porque eu li muitas vezes o Novo. E tudo aquilo que aconteceu com Jesus, os profetas dissem que iriam acontecer. Então a gente começa a pensar Jesus. E Nicodemos estava vendo a profecia sendo cumprida e ele não a reconhecia. E é reconhecendo aquilo que Deus faz na nossa vida que nós despertamos e nascemos espiritualmente. E Nicodemos, como pode ser isso? E ele faz um questionamento antes ainda. Eu mesmo sendo velho, como eu poderia voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Olha como sem o Espírito Santo as coisas que Deus sugere nos parecem loucuras. Pela sabedoria do homem você nunca vai entender nada. Nada. Você nunca vai conseguir compreender aquilo que Deus está dizendo. Deus, quando ele fala sobre ser cego, ele está dizendo da cegueira natural, uma pessoa que ela nasceu com uma deficiência visual, ou ele está dizendo que uma pessoa que espiritualmente ela não consegue ver? Depende do contexto. Tem momentos que Jesus está dando a cura física a um cego de nascimento. Tem momentos que ele está falando das pessoas que acham que conhecem a Deus, mas não conseguem nem vê-lo e nem reconhecê-lo. E Nicodemos era uma dessas pessoas. Aos olhos da igreja da época, dos fariseus, uma autoridade. Aos olhos de Jesus, alguém que não sabia nada. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? E o que adiantou ele conhecer a palavra de Deus e não ter a ação do Espírito Santo? É isso que acontece quando nós não temos fé. Então a minha vida sem fé ela não traz transformação. A minha vida sem fé ela permanece inalterada e a mesma. Assim como nós temos fé nas coisas erradas. E é justamente aqui, é a fé na coisa errada. Ele tinha o conhecimento? Tinha, mas acreditava nas coisas erradas. Acreditava que o importante era só cumprir a lei e não cumprir a voz que Deus colocava dentro do coração dele. Mas ele vem se transformando ao longo da palavra, ele vem compreendendo isso através dos acontecimentos que ele presenciou. Pois eu afirmo ao Senhor que isto é a verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Então a mensagem que Jesus estava colocando diante dele, estava na onde? Estava nas visões de Jesus, estava na oração e na revelação de Jesus. Mas eles não acreditavam nessa mensagem. E esse é o tema central da frase. Quando nós cremos nas palavras de Jesus sem duvidar, nós nascemos espiritualmente. E esse é o questionamento que ele tem. Você está recebendo as minhas palavras, mas você não quer aceitar o que eu digo. Por isso que às vezes nós pegamos versículos da Bíblia e mostramos para as pessoas: olha, isso está errado, isso é assim. As pessoas elas não conseguem aceitar, porque elas não aceitam a mensagem de Deus. E elas estão mortas espiritualmente. Porque se eu estou nascendo, é sinal que eu não estava vivo. E se eu não estou vivo, eu estou morto. Então, ainda que nós estamos vivos para o pecado, nós estamos mortos para Deus. E aí? Vai querer continuar morto? Vai querer continuar questionando? Vai ler a palavra de Deus para Deus tentar te aceitar? Ou o quê? Ou vai continuar ainda questionando o pregador? Eu duvido que essas mensagens são pregadas dentro de qualquer igreja. Eu duvido.
Porque é sempre o mesmo calendário, é sempre a mesma conversa, são sempre os mesmos papéis, é a mesma leitura. O negócio é tão maçante que as pessoas conseguem até repetir o que a outra pessoa vai falar. A Bíblia é tão rica e as pessoas leem e dizem que ela é confusa, que tem tantos nomes e tantas coisas. Mas eles conseguiram resumir tudo a algo que as pessoas conseguem repetir. Será que eles estão usando a Bíblia para falar das coisas? E Jesus está dizendo, por que você não quer aceitar a minha mensagem? Por que você tem duvidado das coisas que eu falo? Por que você não consegue aceitar que eu sou o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Por que você não consegue aceitar que o único mediador entre os homens e Deus sou eu? Por quê? Por que você quer pôr a minha glória em outras pessoas? Se a gente continua, lá em Mateus 13, versículo 14 a 16, a palavra do Senhor diz assim: E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: Mas vocês, como são felizes, pois os seus ouvidos ouvem e os seus olhos veem. Então Jesus, ele está usando o profeta Isaías. E foi justamente aquilo que eu disse. É você olhar no Antigo Testamento e conseguir enxergar o comportamento do Novo. E a Bíblia serve justamente para isso, para identificar os alertas que Deus nos deu. Ontem nós falamos sobre os falsos profetas, sobre pregar a palavra de Deus, que nos últimos tempos as pessoas elas ajuntariam mestres para si mesmas. E eu tenho que olhar isso e falar, bom, será que eu não estou sendo essa pessoa? Será que não é da minha vida que Jesus está falando aqui? E nós vamos melhorando e nós vamos lapidando e o Espírito vem cada vez mais revelando. Então, olha como essa passagem de Isaías reflete muito bem a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Alguém que conhecia a palavra de Deus, mas não sabia reconhecer a Deus. Porque para ele a palavra era só um cumprimento. Ele acreditava que aquelas coisas iriam acontecer. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós temos fé, nós tomamos como verdade e como acontecimento tudo que está dito. Quando nós lemos Apocalipse, você acredita que aquilo vai acontecer daquela forma? Que as trombetas vão tocar, que a terça parte vai cair e que vai ter um monte de coisa? Eu creio. Então eu procuro as evidências de Deus no dia a dia. Eles não faziam isso, porque para eles o importante era estudar a palavra, não enxergar a palavra na vida deles. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Não foi o que aconteceu com Nicodemos? Não é o que acontece com as pessoas quando elas ouvem a palavra de Deus, mas não aceitam? Quando nós falamos sobre idolatria, e eu me torno repetitivo nesse ponto, porque parece que eu estou atacando alguém, né? Falar a verdade é atacar. Eles vão ouvir? Não vão. Eles vão ouvir? Não vão. Eles vão entender? Não vão. Por quê? Porque eles estão cegos. Olharão, mas não enxergarão nada. E adianta eu ficar pegando a Bíblia e mostrando para eles, ó, lê esse, vai em Êxodo, olha aqui, olha o que Jesus disse, olha isso. Adianta? Não. Eles não podem ver. E quando que eles vão começar a ver? Quando eles aceitarem sem duvidar o que está escrito na palavra, porque eles aprenderam sobre Deus da boca do homem. Aprenderam da boca de Deus por falsos profetas. Satanás, ele fez a mesma coisa. Se a gente olha a conversa dele com Jesus lá no deserto, ele veio citando a palavra de Deus, mas para tentar obrigar Jesus a fazer o que ele queria. E a maior parte, infelizmente, é isso que acontece. São para satisfazer os seus próprios desejos e não para o fortalecimento do reino de Deus. Adianta, às vezes, a gente ficar falando e pregando? Não. Mas eu continuo falando
para que o dia que você ouvir ou ler a palavra de Deus, você fala: Deus falava comigo faz tempo. Assim como os profetas faziam no passado. Eles ficavam falando para o povo: olha, isso não está certo, vai ser assim, vai ser assado. E quando o povo viu, aquelas coisas aconteceram. E Deus, ele sempre avisa antes. Pois a mente deste povo está fechada. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. As analogias, elas são sempre as mesmas. Quando a gente consegue ir linkando o que Jesus fala, ele está sempre falando das mesmas coisas. A mente desse povo está fechada. Eles se voltaram para a religiosidade, se voltaram para si mesmo, mas não percebem o que os teus sentimentos estão dizendo. Você chora? Você se sente sozinho? Tem ansiedade? Tem angústia? Sente medo? Solidão? Sentimento de abandono? Não tem mais vontade de viver? Algum desses sentimentos está em você? Você se considera uma pessoa que conhece a Deus? Tem fé? Já leu a Bíblia? Conhece a palavra? Se eu te colocar um pregador, você consegue reconhecer se aquilo é bom ou é ruim? Porque se você visse uma pessoa falando algo para o seu filho que vai contra as coisas que você acredita, você conseguiria reconhecer porque você sabe o que é o certo. Olha, filho, isso não é bom você ouvir porque não é a hora. Mas você não conhece a palavra e tem gente fazendo a mesma coisa com você. Como se você fosse uma criança que não entende nada. E ele mostra uma imagem e fala: isso daqui é Deus. Olha, conta essa bolinha aqui que você fica mais perto de Jesus. Não, só lê esse livrinho que essas oraçãozinhas aqui tá pronta. Não precisa fazer nada. Olha, se você errar, você vai ser punido, mas é orando que a gente pune as pessoas. Então, se você não fizer nada de errado, você não precisa orar. Não tem alguma coisa de errado nisso? Será que não tem alguém ensinando pornografia para crianças e as crianças elas nem entendem? E estão ali achando normal tudo aquilo. E não é à toa que nós estamos vendo os nossos jovens ser destruídos, né, pelo arco-íris, né? O sinal da marca de Deus, que foi deixado a Noé para que ele lembrasse da aliança do Senhor, hoje é utilizado para destruir. Deve ser um orgulho um pai, né? Deve ser, que você cuida tanto tempo, tira tudo de um filho para pôr e para virar isso, para entrar numa faculdade e virar isso. Você acha que uma pessoa dessa ela vai viver em paz ou vai viver tomada por demônios? Você acha que isso é um gênero, que Deus errou na fórmula? No teu filho, Deus errou na fórmula. Ou assim como você não consegue reconhecer Deus, essa criança não consegue reconhecer o que é o certo e o que é o errado. Tá cego. Fechou a mente das pessoas. E fecharam também os olhos dessas pessoas. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria. Todo cego, ele pode ouvir. Por mais que seja a escuridão, ela não pode abafar o som. A escuridão não tem poder sobre isso. Então a palavra de Deus, ela consegue sobreexistir em todos os lugares. E ela não é ouvindo através do nosso psíquico, vamos pensar assim, mas é como se fosse o sol. Que mesmo uma pessoa que ela tivesse todas as comorbidades, se ela tivesse viva, ela ia conseguir sentir o sol. Então a nossa mente ela vai continuar fechada enquanto nós não estivermos abertos à palavra de Deus sem duvidar. Enquanto eu não passar pelo processo de purificação da palavra e reconhecer o meu pecado e a minha culpa e me arrepender disso, dos meus maus caminhos, e buscar o Senhor para que Ele possa me curar. E você sabe o que vai acontecer com tudo isso? Sabe aqueles sentimentos que eu citei? Eles vão embora. Todos. Não vai sobrar nenhum. Vai até que você entregue todos para Deus, porque depois que você entregar todos, Ele cura todos. Isso é um processo de conversão. Um processo de conversão é um processo de busca, de cura. Quanto tempo leva uma conversão? Uns 2 anos, mais ou menos, se você buscar todos os dias. O que é buscar todos os dias? É ler a Bíblia todos os dias, é ouvir louvores todos os dias, é praticar o que você lê na palavra de Deus.
É renunciar à mentira da tua vida, é renunciar ao pecado, é buscar o Senhor, é conversar com o Senhor, é desabafar com o Senhor, é realmente ser diferente. Não é ir na igreja, não é falar eu sou isso, não é batizar, não é nada. O batismo ele vai ter um momento depois que você se converter, porque antes disso não significa nada. Quantos batizados não estão aí vivendo que nem o diabo e falam assim, tô desviado. Você não está desviado, você nunca esteve no caminho. Porque o caminho é um só. Se você conseguiu se desviar, é porque você estava andando pelo caminho largo. Porque no caminho reto ele é estreito, você não se desvia. Aonde o Espírito Santo coloca, se você obedecer, você não se desvia. Você já não é mais tentado, já não é mais nada. Por quê? Porque as brechas elas foram fechadas. E é isso que nós precisamos entender. E o que vai acontecer se Jesus abrir os meus olhos, se eu nascer espiritualmente? Jesus continuou dizendo, mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Como nós somos felizes por nós podermos compreender e entender e aceitar a verdade. Pelo dentro do nosso coração não ter mais dúvida. Por nós podermos ter uma vida cheia do Espírito Santo, cheio de paz, cheio de amor, cheio de tudo aquilo que Deus prometeu para o seu povo. Já não temos mais medo, já não somos mais escravos, já não sentimos mais ansiedade, temos esperança, sabemos esperar, temos paciência, temos paz, mas não porque nós somos melhores que os outros, mas porque nós estamos unidos com o Senhor. E por isso eu posso dar um testemunho que eu já tive depressão e eu não tenho mais, como vocês são. Então nós nos tornamos isso. Nós não nascemos assim. E aqui ficou muito bem claro que não é a religiosidade que faz isso, não é o conhecimento da palavra que faz isso, mas é a presença do Espírito Santo. Porque não existe céu sem Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam nascer espiritualmente e se preservar na presença do Senhor todos os dias. Crê na palavra de Deus sem duvidar, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, você nunca mais vai parar de ler, é todo dia. Assim como nós comemos todos os dias, nós nos alimentamos da palavra de Deus todos os dias. Você pode complementar com outras coisas? Sim. Mas o primeiro alimento é na tua casa. É no teu quarto, é no teu íntimo, é quando ninguém vê. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, porque Deus já está vendo. E através da sua mudança as pessoas também vão ver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.